Olá, seja muito bem-vindo ao 5x7. Nós estamos na série Segredos do Coração e se você é novo na série, clica aqui, a gente vai te levar lá para o início da série. E olha, faz o seguinte, aproveita que você clicou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você vai saber todos os dias as nossas novidades. No episódio de hoje nós vamos falar a parte 1 do medo. Como assim? Nós estamos falando sobre sentimentos. Medo é um sentimento. Eu já ouvi falar tanta coisa sobre medo que dá até medo de falar do medo, mas tudo bem, não vamos ter medo porque Deus nos ama. Hoje nós vamos ver, sabe o quê? O que é o medo, o que ele provoca, para que ele serve e tipos de medo. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Eu também gosto muito dessa outra definição. Medo é um sentimento que provém da intimidação e ameaça. Ou seja, a ideia de que algo, alguma coisa, esteja nos ameaçando, ameaçando nossa segurança, a nossa vida. Aí o medo, pim, é ativado. O que acontece? O nosso cérebro ativa involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que nós chamamos de medo. Então, esse estado emocional pode desencadear uma série de outros sentimentos. O que o medo pode desencadear? O medo pode nos levar à ansiedade, ao desespero, ao pânico, até à paralisia. Então, surge mais uma pergunta. Para que o medo serve? Como assim, Maurício? O medo está lá para quê? Só para a gente sofrer? Não. Se o medo é um alerta de que tem um perigo, o medo serve para preparar a pessoa para uma possível luta ou fuga. Tá? Diante do medo, ou você se prepara ou você foge. Tá? Então você precisa entender, puxa, eu olhei um precipício, eu vou me preparar para pular? Não, eu vou preparar para sair dele. Olhei um cara muito maior que eu, vou preparar para bater? Não, vou preparar para sair correndo. Né? Ou seja, o medo nos ajuda. É interessante que enfrentar ou fugir é uma decisão, e a decisão só pode ser tomada com clareza. Nós já vimos isso nos episódios anteriores. É um medo que dá o alerta para uma situação que nos coloca em perigo de vida, por exemplo. E aí a gente toma a decisão. Caso o perigo não venha, o medo se desfaz, ou seja, aquela sensação passa. Em situações de medo muito intenso, sabe o que acontece? A pessoa trava. Como assim? O medo vai liberando, ou seja, aquela sensação, o cérebro vai liberando tanto componente químico que faz com que a pessoa trave, tá? E só que o medo nos ajuda também a pensar nos riscos e nas consequências de fazermos algo. Por que eu não pulo daqui de casa? Eu amo voar, mas por que eu não saio pulando? Porque eu tenho medo de cair e me esborrachar. Ou seja, o medo me ajuda. É uma função muito importante. Mas, quando o medo está em excesso e nos domina, ele nos prejudica. A gente não toma a decisão correta. Se torna disfuncional. Nesse sentido, o medo vai dando lugar a outras coisas. Normalmente as pessoas têm medo, sabe do quê? Ficar doente, morrer, falar em público, medo de altura, medo de água, medo de voar, medo de sangue, medo de escuro. Esse é o grupinho de maior resposta quando pergunta, você tem medo do quê? A maioria das pessoas sente um desses medos aí. Para fechar esse episódio, nós vamos falar de dois tipos de medo. O medo saudável é aquele que trabalha em favor da nossa autopreservação e nos alerta para possíveis ameaças. Nós já falamos isso. E o medo ruim é um pensamento acelerado, uma sensação de desespero, a pessoa acaba perdendo o domínio da própria vida e passa a ser dominada pelo medo. Lembre-se, nem tudo é só natural, nem tudo é só espiritual. Por ora, meu conselho para você é, quando você sentir medo, veja qual é a fonte, de onde que ele está vindo. Ah, é um alerta de um perigo. Ah, é para você se preparar para algo. Qual a razão de você estar sentindo o que você está sentindo? É verdadeira essa razão? Veja como sair. Não é algo maior que você não dá conta? Peça ajuda. É algo muito terrível? Deus pode te ajudar. No próximo episódio, nós vamos estar falando sobre o assunto e vendo aí alguns sintomas, consequências
e o que a Bíblia fala sobre medo. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tamo junto ao infinito e além.